Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Olha, tem carinhas que eu conheço, né, Gil? Matheus. Bom, vou começar para honrar tanto o horário de vocês, Thaís, Gabriel, Clarissa, e aí as pessoas vão entrando também, não tem problema algum, mas para a gente não se perder. Então, eu queria primeiro falar boa noite, agradecer muito vocês estarem aqui, porque eu sempre acho que o que a gente tem de mais precioso na vida é o nosso tempo. Então, de vocês pararem e dedicarem essa uma hora aí para a gente conversar, né? Então, muito obrigada mesmo. Essa masterclass, ela faz parte da Expocine, é um Esquenta Expocine, né? Que foi uma iniciativa da Expocine com parceria Cineforma esse ano. E para quem ainda não conhece a Expocine é o maior evento da indústria cinematográfica da América Latina, que esse ano vai acontecer em São Paulo, dias 29 de setembro a 2 de outubro. É realmente um evento que reúne os principais profissionais do mercado, as distribuidoras, as empresas, todo mundo que está aí mexendo com o setor, né? Então, é muito importante a participação de todos nós que fazemos parte do setor audiovisual para a gente entender o que está acontecendo, qual que vai ser o futuro, o que a gente pode pensar de inovação junto. É um momento realmente ali de troca, né? Esse ano também tem o Decupa Expocine, que é um evento anexo à Expocine. Ele é até adquirido à parte, ele ocorre dia 29 na Cinemarquise, e o filme vai ser divulgado amanhã, então não percam também a divulgação do filme. E dentro dessa parceria que a Cineforma fez junto com a Expocine, a gente tem na verdade, dois presentes muito especiais para vocês. Um que é da Expocine, que já está rolando, esses QR Codes que vocês estão vendo na minha tela, na da Thaís, na da Clarissa, e também a gente vai mandar o link pelo chat, ele vai dar 80% de desconto, é isso mesmo, 80% de desconto, enquanto estiver rolando essa live na credencial Fórum da Expocine. A credencial Fórum da Expocine é a credencial que vai te dar acesso aos workshops, aos debates, às palestras. Então, realmente é a que você precisa para estar ali participando do evento. Então, vocês podem tanto acessar via chat, e como também, que já está ali o link, como também pelo nosso QR Code, e aí dá 80% de desconto no fórum, tá? Então aproveita essa uma hora aí de live, óbvio, prestando atenção também, né, gente? Mas para comprar e já garantir o ingresso do fórum. Eu queria realmente agradecer muito, vou me apresentar brevemente. Então, eu sou a Laura, eu sou produtora executiva voltada à publicidade, né? Eu tenho uma produtora que é a Biofilmes e também sou idealizadora e fundadora da Cineforma, que é uma plataforma de cursos online ao vivo para a gente pensar o audiovisual como mercado. E as aulas são online, acontece dessa forma que vocês estão participando aqui, para a gente tentar quebrar um pouco a barreira do Brasil, que é enorme. Então, aqui não temos só pessoas de São Paulo, isso é muito legal, então é uma forma realmente de trocar. A gente também vai deixar no chat uma lista de presença, que para todo mundo que participou do chat também vai ter desconto em cursos da Cineforma. Então, a gente vai enviar depois para vocês quando finalizar, tá? E aí eu quero também chamar e agradecer muito a Clarissa Guedes, que é Head de Gestão Executiva e Conteúdo na Globo Filmes, que está aqui hoje com a gente, e a Thaís Colli, que é sócia da CQS de advogados, com mais de 20 anos de experiência, executiva de Business Affair, especializada em Direito do Entretenimento, Propriedade Intelectual, Contratos e Negociação. Então, também sem elas, essa live não aconteceria, essa Masterclass não aconteceria. Então, agradeço muito o tempo da Clarice e da Thaís, muito a disponibilidade, a troca, e vocês por estarem aqui, e a Expocine por ter aberto aí essa oportunidade. Obrigada, gente. Bom, vou começar com algumas perguntas, né? A gente separou um pouco, hoje a gente vai falar sobre coprodução e pensando realmente nas produtoras pequenas que querem entender como coproduzir,
porque às vezes parece muito distante da nossa realidade pensar que uma produtora pequena pode ter uma coprodução internacional ou também nacional. Então, esse é o foco de hoje. Vocês podem fazer perguntas, tá? A gente vai abrir para perguntas no fim. Então, se surgir alguma dúvida, anota no cantinho, só para a gente depois abrir para esse tempo. E hoje eu vou começar perguntando, né, em que momento, Thaís, Clarissa, faz sentido começar a pensar em internacionalizar um projeto. Todo projeto ele pode ser coproduzido? O que vocês falariam para quem está começando? Eu vou começar então aqui, Clarissa. Pode começar. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. O assunto de coprodução é um assunto muito encantador, porque ele traz a oportunidade da gente pensar em complementariedade, né? E eu acho que o primeiro ponto assim mais importante da gente pensar é que uma coprodução internacional não é necessariamente sinônimo de um projeto grande, mas ele é sinônimo de um projeto que precisa dessa complementariedade. Então, o ideal é que a coprodução seja um resultado do próprio projeto em si. E aí, Laura, entrando mais na tua pergunta, né? Que momento faz sentido começar a pensar, né, no projeto ser internacional? O momento é no começo do projeto. Quando você começa a entender que projeto você tem, a trabalhar na concepção do projeto, é importante que a questão de transformar esse projeto numa coprodução e numa coprodução internacional seja parte do seu plano de negócio, seja parte da estrutura desse projeto. Né? E internacionalizar um projeto, também acho que é importante a gente considerar, não é necessariamente trabalhar numa coprodução internacional. O projeto ele pode viajar sem que ele seja uma coprodução. Mas toda vez que você olha para o mercado internacional, seja o modelo de negócio que você vai adotar, é importante que esse exercício seja feito no início do projeto. E aí, uma dúvida, né? Porque a gente pensa, vamos analisar no início do projeto. Mas pensando como uma pequena produtora, o que eu preciso ter? Qual que é a estrutura mínima que eu preciso ter para começar a procurar esses parceiros? Porque, na verdade, vamos partir que não temos contatos, não somos pessoas que têm grandes contatos no mercado para a gente conseguir. Então, por mais que a gente no desenvolvimento pense, nossa, isso aqui super caberia uma produção assim, assim, uma coprodução assim, assim, assado, ou internacionalizar de alguma maneira, onde eu acho essas pessoas? Como eu falo com essas pessoas? Bom, vamos olhando para a coprodução, porque eu acho que se a gente amplia muito o escopo, fica mais difícil da gente saber por onde a gente vai. Né? Então, pensando nessa ideia de coprodução, primeiro de tudo é importante entender se esse projeto tem potencial para uma coprodução. Então, o exercício inicial, antes da gente sair procurando um parceiro, é olhar para dentro e fazer a lição de casa, de compreender qual é o projeto que a gente está pensando para essa coprodução internacional. Então, por que esse projeto pode interessar fora do Brasil? O que a gente quer encontrar fora do Brasil? O que a gente tem para oferecer para esse parceiro? São questões importantes que a gente precisa responder antes de começar a pensar numa coprodução internacional. Né? Então, isso é super importante, essa reflexão. E do ponto de vista jurídico, né, o que precisa acontecer? Porque quando a gente fala em lição de casa, que lição de casa que é essa? Então, primeiro de tudo, é importante você entender qual é o seu projeto. Esse projeto ele não precisa estar 100% pronto, mas não pode ser uma ideia ainda meio sem pé nem cabeça, sem muita estrutura, sem sinopse, sem logline, sem um argumento. O roteiro não precisa estar 100% pronto, mas você precisa ter um caminho da história, um caminho criativo, uma visão criativa para você saber o que você está procurando no seu parceiro. Né? Então, é importante que a produtora seja uma produtora constituída, com CNPJ, que tenha toda essa parte regularizada. É importante que a produtora entenda as questões de titularidade de direitos desse projeto, olhe para o que a gente chama de cadeia de direitos, ou o famoso chain of title do projeto. Né? Como é que está organizada essa parte de cadeia de direitos? Vocês já têm esses contratos todos celebrados?
Quem é o criador desse projeto? Esse projeto é um projeto de produtor? É um projeto de roteirista? É um projeto de diretor? A gente fala projeto de produtor, de roteirista, diretor, porque a gente olha para de onde se originou essa ideia, né? É uma ideia original de quem? Porque normalmente as ideias, elas nascem de uma pessoa física, e a partir daí você vai construindo através desses contratos e organizando essa cadeia de direitos e entendendo os papéis que esses criadores vão ter. Então, antes de procurar um parceiro, você precisa organizar o seu projeto, entender se do ponto de vista criativo você tem uma estrutura para apresentar para esse parceiro. É importante você ter um orçamento estimado, não um orçamento fechado, linha a linha, mas você precisa ter grandes números do tamanho que o seu projeto vai ter e entender o que você está buscando nesse parceiro, né? Para que eu preciso de um coprodutor internacional? E aí, gente, a resposta vem do ponto de vista criativo mesmo do projeto. Qual é o elenco que eventualmente eu estou imaginando, ou as locações. Por exemplo, tem um projeto que eu estou trabalhando, que é um projeto que fala sobre um determinado tipo de jogo, e é feita uma turnê na Itália para essa prática esportiva acontecer. Foi natural esse projeto buscar um coprodutor italiano, porque talvez 60% do filme vai ser filmado na Itália. Então, era importante contar com um coprodutor italiano. Mas por que o Brasil era importante? Porque o elenco principal, em princípio, é brasileiro. São mulheres brasileiras que saem do Brasil para fazer essa viagem pela Itália para praticar esse determinado esporte. Então, era muito importante a gente buscar um parceiro italiano. Mas vejam que essa necessidade não surgiu de uma necessidade financeira ou, quero internacionalizar esse projeto. Não, o próprio roteiro, a própria história pedia essa complementariedade. Então, também é importante fazer esse exercício. Organizar a casa do ponto de vista jurídico, desses primeiros direitos ali que já estão nascendo e sendo constituídos, então vocês precisam documentar o que está sendo criado, e, ao mesmo tempo, entender quais são as necessidades que o teu projeto tem para buscar essa complementariedade no mercado internacional. E aí, até uma dúvida, e pensando até um pouco, né, Clarissa, que você, no caso, está na Globo Filmes, né, que tem esse olhar do player, além dos eventos, que, por exemplo, a gente tem a Expocine agora, que é uma oportunidade das pessoas conhecerem outras pessoas, porque network se faz assim, né? Não tem muito uma receita, mas é ir nos eventos, é trocar, é ser cara de pau, enfim, conversar ali no corredor, ver alguma palestra que te interesse, no fim, tentar puxar ali alguém para conversar, a gente sabe que essa é a primeira base. Mas a partir do momento também que fez isso, como que a pessoa, já com essa estrutura que a Thaís trouxe, como que a pessoa, Clarice, por exemplo, chegaria até vocês de uma forma que ela, sendo uma produtora pequena, chama a atenção, sabe? Que você fala, isso aqui é legal. Boa noite, gente. É muito bom estar aqui discutindo isso. Acho que a gente tem muita coisa para contar e para levantar e para trocar com vocês. Mas, começando aí pela estruturação do projeto, como a Thaís falou, acho que é essencial. Esse é o pontapé inicial, eu acho que de qualquer produtora, qualquer criador, é estruturar como produtora registrada. E a gente recebe projetos por esses canais, nos eventos, e estamos sempre nos pitchings, aí representados de acordo com cada gênero, né? E a gente tem uma plataforma também de recebimento de projetos. Eu posso colocar aqui depois no site para esse recebimento. Mas pegando um gancho na explicação da Thaís e pensando em que projetos e quando as produtoras buscam essa parceria, né, essa coprodução, seja uma coprodução nacional ou internacional, eu dividiria aqui no olhar de Globo Filmes e do Globoplay em algumas vertentes, algumas possibilidades dessa modelagem de negócio. Então, quando você falou em Globo Filmes, a Globo Filmes é um parceiro, um agente do mercado parceiro,
que aporta na coprodução recursos do artigo 3º e participa daquela produção dos filmes que vão para o cinema, já com quase 30 anos aí de produção. Então, quando a produtora ela se estrutura e aí para isso, né, para ela chegar via Globo Filmes, a produtora se estrutura e aí via Ancine estrutura o projeto e apresenta o projeto na Ancine, então ela tem um SALI, que eu acho que muitos aqui já trabalham no mercado e conhecem qual é o processo dessa estruturação. É importante que, desde o nascedouro do projeto, se é uma coprodução internacional, que isso seja pensado até na temática que vai ser tratada, desde a temática, temáticas universais têm um apelo internacional e permitem que esse desenvolvimento seja feito com ingredientes que vão permitir essa internalização da obra, então, seja com personagens de outra nacionalidade, locação. Então, é importante que quando a obra nasce assim, com essa estrutura, e mesmo no argumento, né, como a Thaís falou, sem um desenvolvimento finalizado, quando ela nasce assim, e aí ela tem um orçamento ainda que é estimado, um orçamento mais exato, e aí quando a produtora estrutura esse projeto e caminha inicialmente na Ancine para obter essa aprovação para a captação de recursos, esse é um primeiro passo importante sob o ponto de vista da Globo Filmes, e aí a gente recebe os projetos, avalia, e aí entende como melhor aportar. É importante que tenha, além do orçamento, um plano de financiamento, porque isso, hoje a gente tem os recursos do artigo 3A, eles foram incrementados, né, e isso ajudou muito a incentivar novas produções, né, e a estar dentro da vida real do orçamento dos filmes, mas ainda assim, muitas vezes, e eu diria que em 90% das vezes, os recursos do artigo 3A, os recursos que a Globo Filmes aporta, não são suficientes para completar aquele orçamento. Então, é importante que a produtora, ainda que ela busque a Globo Filmes como primeiro investidor, que ela tenha essa estrutura do plano de financiamento, pelo menos desenhada, né, para ela poder iniciar e para dar segurança para os investidores. Então, do ponto de vista da Globo Filmes, essa é uma trilha importante. A gente tem no Globoplay outras trilhas de realização e coprodução internacional, tem trilhas com recursos próprios. A gente teve aí o Ainda Estou Aqui, que é um filme que trouxe aí nosso primeiro Oscar. Ele é um filme de coprodução internacional, então é uma produtora robusta, a gente sabe, é Videofilmes, em parceria com a RT e com a Conspiração, mas é uma produtora que trilhou o caminho tal como é possível para todos os produtores. Estruturou o seu projeto, obteve lá o registro provisório, o registro definitivo, e buscou, e esse tem um ponto importante, buscou uma coprodução onde ela tivesse um país com acordo bilateral. Então, isso também, na estruturação, tudo isso pensado na estrutura do projeto é importante também. Então, esse feito 100% com recursos próprios. Então, tem a trilha de Globo Filmes com recurso incentivado, a trilha do Ainda Estou Aqui, por exemplo, de recursos próprios. A gente tem outras trilhas também, outros caminhos, onde muitas vezes a produtora chega para a gente com um projeto ainda não completo, como a Thaís falou, não é necessário um roteiro, e às vezes, às vezes é até bom que o roteiro, há determinados projetos, para que tenha essa troca com o player e a gente possa chegar lá, especialmente quando há um aporte 100% de recurso privado do player, né? Então, que ele pode ter o poder dirigente sobre a obra, então, que esse acordo de coprodução ele possa ter direitos outros, né? Que quando é um recurso incentivado a gente, obviamente, não poderia ter.
Então, quando o projeto chega incipiente, a gente tem alguns casos que o projeto chega incipiente, a gente começa o desenvolvimento do projeto para buscar no exterior um parceiro, um outro player, uma produtora parceira no exterior, para fazer um outro aporte complementar e permitir. Então, a própria Globo, em conjunto com o produtor independente, faz a busca desse parceiro para fazer esse investimento completo e permitir a realização. E a gente tem uma terceira vertente também de coprodução internacional, que é o contrário, a própria empresa, o próprio player se juntando com outro player, para então captar recursos, né, juntar recursos, né, e aí conseguir fazer uma produção e vai em busca das produtoras para a realização dessas produções. A gente tem um filme, Jardim do Ogro, que é feito em coprodução com a Conspiração, já filmado, que a gente vai lançar aí ano que vem. É uma coprodução feita com a Disney, nesta modelagem das empresas aportarem recursos e aí buscarem uma produção que tenha match, né, com as duas plataformas e com a nossa forma de exploração no exterior. E aí sempre com esse olhar aí dessa possível internacionalização dos projetos. Ouvindo assim vocês falarem, eu acho que tem muito a ver com uma estratégia que é criada antes de chegar até a pessoa, né? Porque, na verdade, tem todo um preparo ali de justificativas entre linhas para convencer alguém que seu projeto é incrível, ainda mais que você é iniciante e não tem ainda um escopo comprovado de entregas. E aí, pensando tudo que vocês já falaram, que estava mais ou menos até no que a gente ia discutir sobre o que precisaria ter o projeto, eu queria só uma questão assim, muito cirúrgica. Como vocês falaram até da importância do roteiro estar em aberto, porque, obviamente, ali consegue ter alguém coproduzindo junto que pode interferir ali, dar outras ideias, isso vai ser até favorável na questão da negociação. Pode ser, né? Muitas vezes. E na questão da equipe, porque eu penso assim, uma produtora pequena que ainda não tem tanto reconhecimento, às vezes tem alguns curtas, um longa, talvez super independente, mas que tem o diretor, a produtora executiva, que também ainda não está com a sua assinatura forte no mercado, como se coloca nessa apresentação, muitas vezes para conseguir mostrar realmente a credibilidade, mas também de uma forma que, para quem vai coproduzir, seja interessante. Eu acho assim, Laura, a gente não pode fingir que a gente é capaz de entregar o que a gente não é. Esse é o ponto fundamental. Pode parecer meio bobo isso que eu estou falando, mas não é. Isso é muito importante. É muito importante o produtor ter consciência da sua capacidade de entrega, porque é essa consciência que faz com que ele evolua e faz com que ele tenha reputação no mercado. A reputação do produtor está diretamente relacionada com a sua capacidade de entregar aquilo que foi acordado e aquilo que foi combinado. Então, o que muitas vezes acaba acontecendo em situações como essa que você está trazendo, do que eu acompanho, né? E já estive do lado do player e agora do lado dos produtores independentes, são combinações que muitas vezes a gente faz, porque o que às vezes essa produtora emergente tem, ou não tem uma enorme experiência, mas tem um projeto muito especial. E um projeto muito especial, uma boa história, isso é muito relevante, isso tem muito valor. Mas a gente precisa encontrar uma maneira viável daquela história ser entregue e se realizar. Então, existem caminhos possíveis, né? E vai depender muito do projeto, do perfil dos profissionais, porque às vezes aquela produtora, como pessoa jurídica, é nova, mas os profissionais que fazem parte dela já têm uma história também no mercado. Então, o currículo individual das pessoas envolvidas naquela produção, as pessoas chaves envolvidas numa produção, também são pontos importantes de avaliação e de negociação. Então, o que eu acho que é fundamental? Ter uma boa história independe do tamanho da sua produtora.
um bom projeto, um projeto relevante, e principalmente um projeto relevante que tenha feito a lição de casa, de ter esses direitos de cadeia de direitos ajustados e organizados, porque não se justifica uma produtora ser pequena e apresentar um projeto capenga, entendeu? Porque isso vai interferir diretamente na capacidade de ter investimento aquele projeto. Nenhum investidor entra num projeto onde os direitos não estão regularizados, claros e objetivamente expostos num pitching de apresentação. E isso é uma pergunta que qualquer investidor, qualquer parceiro vai fazer, seja ele do tamanho que for. Se for um parceiro sério, um investidor sério, ele vai querer ter esse conhecimento, qual é o quanto organizado está esse projeto do ponto de vista jurídico. Então, o tamanho da produtora não justifica que o projeto não seja apresentado com esse cuidado. E aí, o outro ponto é a questão dessa ideia original e essencial. E um terceiro ponto importante, trazer profissionais que possam dar essa segurança para o seu investidor, para o seu parceiro, para o seu coprodutor. Então, por isso que é importante essa lição de casa, de entender o que é que falta no seu projeto para você sair com ele buscando investimento, buscando um parceiro, buscando uma coprodução. Essa análise, esse diagnóstico interno, eles são fundamentais para que você possa dar um próximo passo. Isso independe do tamanho da sua produtora. E aí, um outro caminho também, que muitas vezes acontece, é você, antes de chegar num player ou num investidor, você procura um parceiro que é capaz de complementar, mais uma vez, as suas capacidades de entrega. Então, eu posso criar e cuidar do desenvolvimento, mas eu não tenho experiência em produção física. Então, eu vou buscar um parceiro que seja capaz de executar isso. Perfeito. E aí... acho que, desculpa, mas esse é um ponto super importante que a Thaís falou, e isso a gente percebe e muito no mercado, e é essa associação entre as produtoras, né? A busca por parceiros, cada um tem sua expertise, a gente percebe que alguns produtores têm expertise no desenvolvimento, outros em produção em determinado local, e essa associação entre produtores na busca dessa formatação do projeto é essencial para a credibilidade e para que esse projeto, que pode ser um projeto maravilhoso, pode ser um projeto super original, mas se ele não vem para o investidor e para o player sólido, né, e bem estruturado, com a cadeia de direitos, como a Thaís falou, e com um orçamento, com um plano de financiamento, com um desenho de produção, e todo esse desenho que permite que o investidor tenha confiança para aportar ali, é ponto essencial, assim, para realmente para a produtora avançar. E essa busca e essa conjugação de esforços entre produtores, ela é sempre rica. E a gente percebe que funciona muito nos projetos. Perfeito. E aí, puxando o gancho do que vocês estão falando, né, quem está iniciando, às vezes, é a primeira coprodução, e existe também muito pisar nos ovos para entender a negociação. E aí eu queria entender quais são os pontos de atenção quando começa uma coprodução a ser negociada, em questão de direito, responsabilidade, investimento, receita, propriedade intelectual, né? Como é dividido as questões dos lucros com os parceiros, para a gente ter, óbvio que cada uma é uma, mas para a gente pensar num guarda-chuva geral, quais são os pontos de maior atenção que alguém deve ter ali para a mesa de negociação? Eu costumo falar que a gente precisa olhar para 5 blocos, principalmente, né, de grandes tópicos de negociação. O que negociar, gente, não dá para contar aqui, né? Porque não é um template de negociação, né? Negociação, ela é customizada. E eu não acredito em fórmulas prontas, porque eu acho que toda a construção depende de um tripé, que é a visão criativa, a estratégia jurídica e as possibilidades de negócio. Então, isso é fundamental, você analisar quando você está estruturando um projeto.
Mas quando a gente começa uma negociação, quais são esses 5 grandes blocos, né? O primeiro são os direitos, titularidade, quem vai controlar o quê, quais são os territórios que estão sendo negociados, prazo, mídia, idioma. Depois a gente tem uma parte que são as contribuições. O que cada parte vai aportar no projeto, né? Tanto no sentido de comprometimento de busca de captação de recursos, como as contribuições que vão além da entrega do dinheiro e do financiamento, né? E também pensar o que acontece se um desses coprodutores não conseguir captar a sua fatia do orçamento. Quais são as consequências que precisam ser enfrentadas a partir daí? Aí um terceiro tópico são as responsabilidades. O que cada parte vai fazer? Quem é que vai produzir? Quem é que vai contratar? Quem é que vai prestar conta? Quem é que vai responder por cada etapa? Aí, o quarto item é muito fundamental. E, às vezes, as pessoas não dão atenção, porque as pessoas querem ser legais na negociação. E, assim, a gente pode ser educado, mas a gente não pode ser tonto. Ser legal é ser educado, ser claro, ser objetivo. Mas a gente não pode deixar de olhar para as questões de governança. Quem decide o que no projeto e como os impasses são resolvidos. Tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista criativo, de quem é o corte final do projeto. Qual é o tamanho de liberdade que tem o diretor nesse projeto? Esse diretor, ele é pessoa-chave? Ele é parte da criação, da concepção, ou ele chegou depois? Tudo isso vai interferir nessa governança do projeto e nas tomadas de decisão. E aí, por fim, o quinto bloco fundamental é você olhar para a exploração econômica e pensar como você vai distribuir essa receita, quem recebe na frente, tem recuperação prioritária, não tem, que tipo de investimento eu estou trazendo, qual é o meu plano de financiamento, quais são as despesas que vão ser deduzidas de cada uma das partes antes da gente começar a distribuir a receita, e como é que a gente vai fazer esse aporte de investimento também. Tanto isso tem um reflexo nas contribuições, como depois vai ter um reflexo na exploração econômica. Então, eu acho que, assim, falando de uma maneira mais ampla, esses são os 5 pontos de atenção. Só te complementando, concordo 100%, Thaís. E foi importante seu olhar e olhar bem do produtor nascendo com aquela produção, isso é essencial. Do nosso lado aqui, do lado do player, do investidor, eu diria que assim, o primeiro passo é o modelo de negócio. Que modelo de negócio é esse? É o primeiro passo. Então, se estou falando de uma produção com recursos incentivados, né, ela já nasce ali regulada pelas INs da Ancine, e aí seguiremos tal como ali determinado, e isso vale para a divisão de receita, de responsabilidade, a produtora proponente terá, ainda que tenha uma associação de produtores, a produtora proponente terá ali papel fundamental, né, e da responsabilidade pela governança, pela gestão, pela liberação, pela titularidade, pelo corte. Então, isso é importante. Quando é um projeto financiado com recursos privados, como eu falei, a gente temos mais mobilidade para ajustar essas regras, mas 100% de acordo com você, que se a gente não tiver com os pilares básicos, seja com recurso incentivado de acordo com as regras da Ancine, ou com recursos próprios, com dinheiro de caixa de empresa, ninguém vai aportar se não vier com isso, né? Então, é bastante essencial que o produtor tenha essa visão quando nasce o projeto. E aí, pensando em tudo que vocês estão falando, acho que fica claro que a parte contratual e jurídico já tem que estar andando junto desde o início, para não dar nada de... Principalmente para quem está iniciando, porque queira ou não... Eu diria que desde a ideia, como a Thaís falou, que se não adianta, se a cadeia de direitos não estiver liberada, a ideia, ela é... Nem poderia estar no papel. Não, isso. E aí, quais seriam os erros que vocês já vivenciaram, assim, mais comum, de uma produtora que é menos experiente, que ela deve evitar nesses momentos de uma primeira parceria?
né? O que vocês acham que normalmente, até no que você falou, Thaís, de, gente, não, né, seja educado, mas não se faça de bobo, porque também, às vezes, eu acho que quando é a primeira vez negociando, qualquer coisa que tem um medo até de perder aquilo, e às vezes você abre, enfim, mão de alguma coisa que daria para negociar, enfim. Então, eu queria entender do que vocês já vivenciaram, quais são esses erros que normalmente acontecem quando é menos experiente, que daria para evitar? Eu acho que, olhando, né, para um cenário, qualquer cenário de coprodução, pensando num cenário de coprodução, o primeiro erro é você dividir percentual de equity sem entender qual é o seu plano de financiamento e sem entender quais são as responsabilidades do que está sendo dividido. Então, vamos fazer 50-50, mas 50-50 por quê e do quê? Né? E quais são as obrigações que vêm junto com isso? Uma outra coisa que eu acho que é importante é pensar que esses combinados iniciais, ainda que eles não precisam estar 100% definidos no projeto, mas a gente trabalha com alguns documentos que são documentos intermediários. Então, por exemplo, quando você vai compartilhar um projeto, é importante ter um NDA. Antes de você apresentar o seu projeto para alguém, é importante ter um NDA. Quando você começa a trazer os parceiros para estruturar essa concepção do seu projeto, que a gente está falando de cadeia de direitos, ou, por exemplo, um documentário, tem um acesso exclusivo, que é isso que vai vender o seu projeto. Esse acesso precisa estar contratado no momento que o projeto nasce. Você não pode chegar para o seu investidor e falar, gente, olha, eu quero contar uma história sensacional e preciso conseguir o contato do fulano, que é o meu acesso principal. Morreu, gente, o projeto já não vai para frente. Se precisar conseguir achar... Não. Você faz antes a lição de casa, você mapeia, você entende quem é teu acesso, e isso é também um documento essencial. E aí, quando a gente vai fazendo esse trabalho de lição de casa, de mapeando esses primeiros documentos e primeiros contratos, muitas vezes a gente tem um memorando de entendimentos, que é um documento preliminar, não é um documento definitivo. E aí, um erro muito comum ou as pessoas assinarem esse documento, bom, é preliminar, então tudo bem, não precisa negociar, não preciso nem de um advogado. E aí você não presta atenção no que você já está comprometendo antecipadamente no seu projeto. E, ao mesmo tempo, também, depois, não substituir esses documentos definitivos por documentos finais, porque você vai deixando pontas soltas. Acho que também um outro erro que é importante, que eu já falei aqui bastante, é esse de não organizar a cadeia de direitos. É você ser questionado pelo investidor ou pelo parceiro, mas esses direitos já estão garantidos? Não, mas eu vou ver, eu estou negociando, eu tenho tudo combinado, está tudo certo, nós somos parceiros de longa data. Isso não funciona. E aí a outra coisa também que eu acho que é muito importante é não dar atenção para essas questões de governança, de definir onde é que cada um desses parceiros vai entrar. E isso ser parte desde as primeiras conversas, porque isso faz muita diferença. Por exemplo, como a própria Clarissa falou, se é um projeto incentivado, já existem algumas regras de governança ali que você obrigatoriamente precisa obedecer. Se é um projeto que não é incentivado, então tem uma outra regra de governança que também é muito importante, que é quanto cada parceiro está investindo no seu projeto e qual a expectativa que ele tem quando ele aporta esse investimento. Então, essas são questões importantes de estarem presentes desde o início, desse comecinho, né, de negociação e de pensar em como estruturar um projeto em coprodução. Acho que esses são erros importantes para se evitar. Posso falar 2 erros aqui, Por favor. Infelizmente, a gente... o primeiro de cadeia de direitos, e aí, tanto na estruturação, se é uma adaptação de uma obra literária, na aquisição daqueles direitos, ou se é uma biografia com os acessos que a Thaís mencionou, ou nessa cadeia de direitos, quando o produtor assume compromissos que vão lhe tolir futuramente para essa produção, para essa negociação futura que ele precisa fazer com parceiros produtores e com investidores. Então, essa cadeia de direitos, essa base, ela é essencial, porque ela pode derrubar um projeto ou inviabilizá-lo, ainda que o produtor tenha
ali um investidor e um parceiro aí futuro. Então, eu acho que esse é o essencial. E o segundo ponto é a segurança de orçamento, né? Então, o parceiro ali executivo, né, Thaís, o produtor executivo ao lado, e o reconhecimento de um diretor, um olhar no roteiro, um diretor que tenha segurança sobre aquele orçamento ali que está sendo defendido e que vai ser aprovado com o parceiro, também, assim, é um ponto essencial, seja com um projeto incentivado, porque isso vai acarretar ali muitos problemas, ou de não realização e não entrega, ou de um redimensionamento constante ali na Ancine, né, na medida do que é permitido, né, ou no parceiro privado, numa descredibilidade do produtor, né, e uma dificuldade ali, uma viabilização total do projeto. Acho que esses 2 pontos estão muitos, mas são essenciais. E acho que tem mais uma coisa, sabe, Laura? Não negociar sozinho. Uhum. Não achar que você vai aprender no processo. Aprender no processo de produção de obra audiovisual costuma custar muito caro. Então, se cerque de pessoas que têm mais experiência do que você para te apoiar nesses processos, sabe? Não saber não é vergonha nenhuma, mas não saber e não tomar cuidado com o investimento de terceiro é um risco gigantesco, tanto para si mesmo, para a sua produtora, como para a sua reputação no mercado. Então, a gente vive num mundo que tem muito acesso a essas informações e a busca desses parceiros, né? Então, não se aventure sozinho. Busque pessoas que já conhecem esse universo, que já têm uma experiência em coprodução internacional, advogados especializados na área, né? Não é o advogado que faz imobiliário que vai conseguir, por melhor que ele seja, por mais amigo que ele seja, ele não vai conseguir te orientar adequadamente para entrar nesse universo tão específico, que é o universo das coproduções, do direito do entretenimento. Existem especializações, e é importante a gente observar isso, né? Elogiar, né, Thaís? Esse é um ponto super perigo. importante. É um perigo, porque realmente as regras estão ali, né? Se é uma coprodução internacional com reconhecimento pela Ancine, ele tem as regras, supostamente as regras estão ali expostas, mas é importante. E do lado do player é sempre quando tem um parceiro reconhecido e que um parceiro, e aí eu estou falando de advogado, de um produtor, né? Desse produtor emergente que está iniciando aí a sua trilha nas coproduções internacionais, isso é muito importante mesmo. E eu vejo também assim, como é um mercado também de muitas mudanças, né? Quando a gente pensa em leis e tudo mais, a gente tem mudanças a todo momento. Também é isso, se você não tem alguém, um parceiro ativo ali no mercado, talvez você coma bola em uma mudança, que às vezes é algo que você achava que era e já foi, né? Até assim, sendo bem marqueteira, mas de verdade, um evento como o da Expocine te ajuda nesses momentos de discussão que a gente fala o que está acontecendo atual no mercado com quem está à frente, né? De você olhar e falar, então mudou essa regra, agora a Ancine está fazendo isso, até a prestação de contas mudou, o que eu tenho que negociar de uma outra forma, porque tudo isso está na cadeia da produção, né? Não tem como a gente sair muito. E aí, já indo mais para o final, eu queria entender de vocês como vocês acreditam que ter uma coprodução amplia essas possibilidades de circulação, de festival, de venda, de distribuição, né? Que realmente se isso fortalece mesmo o projeto. Eu acho que se o projeto é um projeto que pede essa coprodução internacional, porque eu acho que esse é o primeiro olhar que a gente precisa ter, sem dúvida nenhuma, né? Que você contar com mais parceiros amplia a sua possibilidade de circular a obra, tanto do ponto de vista relacional desses parceiros, mas também do ponto de vista regulatório e operacional, muitas vezes, né? Porque você tem outros parceiros abrindo novos mercados, novos contatos. Quando você, por exemplo, tem uma coprodução internacional reconhecida com tratado, isso permite que você possa utilizar recursos dos 2 países ou de 3 países,
Então, também te abre possibilidade de acessar outros recursos. Existem fundos de pós-produção e finalização que só são utilizados para coproduções internacionais. Então, você abre um leque de possibilidades natural por conta de você ter mais países e tem uma troca cultural importante que isso acontece também. Então, é mais fácil, por exemplo, você ter um acordo com um agente de vendas de um projeto que é uma coprodução internacional, porque esse agente de vendas ele vai olhar para o país, e vários agentes, um vai olhar para o país aqui e outro vai olhar para o país dele. É mais fácil você distribuir um conteúdo que tenha uma relação direta, cultural e de reconhecimento regulatório no seu país do que você fazer isso com uma obra estrangeira. Então, sem dúvida nenhuma, abre um potencial e um leque de opções, desde que aquele projeto seja um projeto que se adeque a esse cenário. E numa coprodução internacional, quando a obtenção dos fundos internacionais ligados a festivais também pode facilitar o trânsito do filme futuramente nos festivais. Isso vai ajudar, com certeza, a distribuição posterior do filme. Acho que você está no mudo, Está no mudo. Desculpa. Pensando que vocês foram mais, né, a gente está falando mais do lado internacional, como que vocês acham que daria para preservar a identidade brasileira de uma obra, mesmo tendo esse potencial internacional e até de coprodução internacional? Quer começar, Clarissa, esse? Eu não vejo uma fragilidade com essa internacionalização, né? Para você buscar isso, né? Como eu falei, ideal que tenha que o projeto aborde temáticas universais, e temáticas universais podem ser tratadas com temas nacionais, né? Que você tenha personagens que trafeguem internacionalmente ou um estrangeiro. Eu acho que, ao contrário, eu acho que a gente consegue levar um pouco da nossa cultura e uma troca para fora. Acho que é potencialmente bom. A gente tem um projeto, o Marta, que é o da jogadora Marta, que acho que nessa trilha, e ele é uma coprodução, e ele foi gravado parte na Suíça, e é muito, assim, ao contrário, enriquece a produção, essa troca e essa internacionalização. Eu também não enxergo como um desafio. Agora, o que eu acho que é interessante é que a gente tem alguns recursos, olhando aí mais de uma perspectiva jurídica e de negócio, de amarrar algumas cláusulas contratuais que garantam essa preservação. Então, por exemplo, quando você trabalha com acordos bilaterais ou multilaterais, mas quando você tem acordos de coprodução, normalmente esses acordos, eles determinam que a contribuição criativa seja feita por todos os países que estão trabalhando naquele projeto. Então, é importante, inclusive, dentro dessas decisões de governança, definir o que é que cada um desses países vão fazer e resguardar, no nosso caso, né, olhando para o Brasil, decisões criativas para o Brasil que sejam preservadas contratualmente também, né? Ou, dependendo da maneira como você vai buscar investimento, já ser claro e dizer, olha, eu estou disposto a negociar isso, mas o diretor da obra tem que ser esse, porque ele é um dos criadores, e a perspectiva e a visão de produção é essa, então isso eu preciso resguardar contratualmente e não pode ir se perdendo no decorrer do processo. E para a gente garantir que aí, de acordo com as regras da Ancine, né, que a obra tenha um certificado de produto brasileiro, ela efetivamente a produtora brasileira tem que ter aí as decisões criativas finais, tem que ser assegurado o mínimo de técnicos e demais profissionais. Então, acho que isso já preserva de saída, né, quando a gente fala de uma coprodução internacional. E acho que isso é um ponto importante também para vocês, produtores, quando forem escolher um coprodutor, estudar esses acordos de coprodução internacional e entender o que eles resguardam para o lado brasileiro,
até para que você possa ajustar dentro desse olhar de complementariedade, que outros países vocês vão buscar essa parceria que vão estar de acordo com a visão criativa que você tem do projeto. É um ponto importante de avaliação. Perfeito. E aí, uma última pergunta para a gente tentar abrir ali para uma, duas perguntinhas, para a gente não estourar o nosso tempo. De tudo que a gente já falou, acho que, obviamente, vocês já falaram sobre isso, mas só para pincelar, assim, uma última frase, qual que seria o primeiro passo que vocês aconselhariam uma produtora emergente que quer começar hoje uma estratégia internacional? Eu diria, faça a lição de casa. Olha para o seu projeto, estuda o que você tem, entende que tipo de parceiro você quer e o que você está procurando. Porque quem não sabe o que está procurando pode encontrar qualquer coisa, e aí não vai servir. Então, se a gente não fizer esse trabalho anterior de buscar um parceiro e entender qual é a situação do seu projeto e o que você precisa, acho que esse projeto ainda não está pronto para buscar uma parceria de coprodução internacional. Eu concordo totalmente. Acho que o projeto pode ser um projeto promissor, com uma proposta super original, mas tem que estar bem estruturado, com a visão de que parceiro ou parceiros internacionais seriam possíveis, que países seriam objeto aí desse acordo, e trazer isso bastante estruturado, e aí com todos os cuidados que a gente falou um pouco, a Thaís destrinchou aqui. Eu acho que é ponto essencial, realmente, para caminhar com o projeto. Quanto mais maduro o projeto, mais seguro está o produtor com tudo isso, eu acho que é mais fácil que ele consiga avançar, aí defender seu projeto. Maravilha. Gente, a gente vai conseguir fazer, acho que uma pergunta. Então, assim, específica de coprodução. Eu vi que o Daniel levantou a mão. Então, Daniel, se você quiser fazer a sua pergunta, fica à vontade. Olá, boa noite, obrigado, Laura, Clarissa, Thaís e participantes. Eu estou aqui no Canadá. Minha pergunta, na verdade, eu tenho uma sobre o ingresso também, tá? Talvez possa gerar uma dúvida. Eu gostei da promoção, vou fazer essa que é mais rápida. Eu gostei da promoção, mas eu estou no Canadá, não falei com a minha produtora se ela vai ter disponibilidade de ir. E quando eu estava preenchendo para comprar o ingresso, eu tenho, só pode colocar o nome uma vez, pelo que eu entendi. Eu queria saber se eu posso efetuar a compra amanhã, depois que eu falar com ela. Gente, dá um jeito, você não perde. Fica tá tranquilo. Bom, essa é a primeira. Então, eu tenho os direitos, não tenho direito, como a Thaís bem explicou, eu tenho a permissão da herdeira de um autor de um livro iugoslavo para fazer versões desta obra para o audiovisual. Mas ela me deu a permissão de negociar justamente a primeira etapa, né, que eu não sei o volume. Quando eu entrar numa discussão, eu não sei do que a gente está falando. É uma obra conhecida, ela me deu até autorização de fazer uma versão futurista dessa obra, então eu tenho um leque de opções de uma obra conhecida para negociar. Eu não sei o que fazer, eu não sei se eu ofereço aqui no Canadá ou se eu ofereço no Brasil. Acho que a primeira coisa que você precisa entender, dentro do que você está trazendo, Daniel, você pode negociar no Brasil ou no Canadá, depende do projeto, da estrutura, né, do que você vai... Exatamente esse exercício de olhar para o seu projeto e buscar esse diagnóstico. Mas, no seu caso, eu acho que tem uma questão anterior de cadeia de direitos que você precisa olhar exatamente que documento é esse que você tem. Porque o que a gente costuma fazer é um documento de opção. Esse documento de opção, ele te dá um prazo para você desenvolver uma adaptação da obra literária para uma obra audiovisual e tentar emplacar uma captação de recursos, levantar recursos para essa produção. De um modo geral, esses contratos, eles têm uma opção inicial de 24 meses, 18 meses. Às vezes você faz um pagamento de aproximadamente 10% do valor total da licença. Às vezes você consegue negociar uma opção gratuita, depende do quanto o livro é conhecido, famoso, da sua relação com o autor. Mas se você não tiver
essa opção estruturada, a permissão de negociação, ela pode não ser suficiente, porque ela pode estar te dando um direito de vir a negociar essa obra, mas não necessariamente garantir que você possa fazer o exercício dessa licença. Então, você precisa estruturar como uma opção um prazo de desenvolvimento e negociação do seu projeto, para depois você adquirir diretamente essa licença. É importante garantir essa estrutura e olhar se o documento que você tem essa estrutura prevista. Se ele não tiver, antes de definir se você vai produzir no Canadá ou no Brasil, eu sugiro voltar e olhar para esse documento. Eu e aí, adorei a sua. Você estrutura para onde você começa a pensar em apresentar e buscar essa captação. Se te complementando, Thaís, esse documento não trouxer as condições ali, ele pode, a futura negociação com o parceiro pode se tornar inviável, né? Se isso for negociado posteriormente aí com esse detentor de direitos, né? Sim. Então, pode prejudicar muito ali a realização e a negociação futura. Né? Obrigado. Sim. Tá, obrigado. Tem algum modelo desse em algum lugar que eu possa buscar? Porque está muito amplo, né? Quer dizer, eu tenho a autorização, a autora herdeira não conhece o mercado de audiovisual, e então, mesmo que eu for oferecer alguma coisa para ela, vai ser baseado em números abstratos. Chame a Thaís, Daniel. Aí se parte de uma negociação e de entender uma série de questões relacionadas ao projeto, ao livro, a quantos exemplares esse livro foi vendido, o tamanho do sucesso que esse livro alcançou, o quanto ele é reconhecido, a tua relação com o autor, o que você está negociando, se é um contrato que você pode fazer diversos tipos de adaptação ou uma única específica. Daniel, não tem modelo. Não tem modelo porque vocês também não deveriam fazer isso sozinhos, sem assessoria jurídica. O risco de vocês cometerem enganos ou equívocos ou negociar menos do que é necessário é muito grande, porque são contratos específicos, sabe? Então, a minha sugestão é procura um especialista para que você não cometa nenhum equívoco com o que é mais importante nesse início de projeto, que é a cadeia de direitos. Obrigado, gente, deixa seu e-mail. Eu sei que a gente gostaria de ficar aqui fazendo muitas perguntas, mas na verdade hoje é um esquenta para a Expo, então assim, na Expo Cine vai ter muito mais sobre os painéis e essa troca, então realmente assim, essa oportunidade que a gente teve, e eu falo com muito carinho, muita honra e agradecimento à Expo Cine de abrir esse desconto que é enorme, assim, eu realmente acho que foi a primeira vez, assim, que eles fizeram uma credencial com 80% de desconto, está menos de R$200 para participar do evento que acontece do dia 29 de setembro a 2 de outubro aqui em São Paulo. Então, é realmente essa oportunidade, a gente poderia falar por horas, porque eu sei que gera muitas dúvidas, mas guardem as dúvidas e vamos lá na Expo se encontrar, né? Infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui a chamada, mas eu queria agradecer muito a Expo Cine por essa parceria com a Cine, agradecer a Thaís, agradecer a CQS, agradecer também a Clarissa e também a Globo Filmes pelo tempo de vocês, pelas respostas tão verdadeiras e incríveis, assim, porque eu acho que sempre o que deixa um painel gostoso é quando realmente a gente responde de coração aberto, e isso eu pude sentir aqui, então eu agradeço muito vocês mesmo, e eu espero ver todos vocês na Expo para a gente trocar ideias e pensar o mercado junto, porque é isso, é uma grande estratégia para a gente cada vez ter mais conteúdos brasileiros melhores, abrindo aí o mundo e vir mais Oscars e mais prêmios e mais reconhecimentos. Então, muito obrigada mesmo, obrigada Expo Cine, obrigada Thaís, obrigada Clarissa, obrigada pessoal pelo tempo, a gente se vê dia 29 de setembro a 2 de outubro. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.